A todos, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. É a temática da nossa Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2017. Na primeira lição, nós falamos sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia Sagrada. Na segunda aula, estamos falando sobre o único Deus verdadeiro e a criação. No primeiro momento, nós falamos sobre a unicidade do Eterno e também do monoteísmo judaico-cristão. Nossos textos bíblicos em classe nessa semana está lá no Sefer Devarim, capítulo 6, versículo 4, que diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E também no Sefer Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que diz Bereshit bara Elohim et hashamai. Nesse segundo momento, estaremos falando sobre criação, evolução, e também da criação do Eterno, do ponto de vista bíblico. No primeiro momento, a gente pode perceber um dualismo, criação e evolução, que poderá nos levar a uma ideia, que compreendo errônea, sobre um conflito entre ciência e religião. Eu quero dizer, em primeiro momento, que entre 476 a 1453, a idade propriamente dita média, e também ali até o final da Idade Moderna, em 1789, com a chamada Revolução Francesa, era muito comum a ciência e a religião andarem de mão dadas. Inclusive a Revolução Científica do século XVI e XVII, os envolvidos nessa revolução eram indivíduos religiosamente, vamos dizer assim, envolvidos. Ou seja, não havia essa separação. Claro que temos aí eventos muito significativos relacionados a Copérnico e Galileu, mas que estão dentro de uma estrutura de sociedade aristotélica, um modelo aristotélico, um modelo muito racional, que não permitiam certos desdobramentos assim tão fortes. Tá? Então, houve ali realmente algumas ações contra esses grandes homens que talvez estiveram até acima daquele século ali, né, contra os seus pensamentos, suas ideias. Embora que essa ideia de uma Terra, um planeta que gira próximo ao Sol, não é algo que surgiu com Copérnico e Galileu, mas desde a Grécia Antiga já se tinha essa ideia, mas isso é outra coisa, uma outra história. Temos, a partir do século XIX, o surgimento dessas escolas evolucionistas e criacionismo. Em primeiro momento, não surge com Charles Darwin a questão do evolucionismo. Já existia. Vários indivíduos já tinham em mente essa possibilidade de uma evolução de um homem na sociedade. Tá? Então, a evolução humana. E mediante a escola evolucionista, e principalmente depois com Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, e que fez um trabalho de campo, aliás, em 5 anos, foi convidado, quando ele acabara de formar em Cambridge, ele foi convidado para essa pesquisa de campo. Inclusive, ele ficou 5 anos sem receber um tostão sequer. E ali, no continente sul-americano, também na Austrália e na Nova Zelândia, ele acaba chegando ali na conclusão de que haveria uma evolução de espécies. Né? E como resposta surge a escola criacionista, que vai tentando mostrar que tanto a criação como o homem, o universo e o homem, é um produto de um Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, o judaico e o cristão. Nesse contexto aí, existem algumas teorias sobre a questão desse dualismo ciência e religião. A primeira delas é que há realmente uma guerra, um duelo, um conflito entre ciência e religião. Tá? A religião busca mostrar um universo com aproximadamente 6.000 anos, que inclusive está bem relacionado com o calendário judaico, que hoje estamos aí no ano de 2017, corresponde a 5.777 dentro do calendário judaico. E
os evolucionistas que buscam aí uma construção desse universo num período aí de bilhões de anos. Tá? Então, nesse contexto há um conflito. Quando surgiu? Tá? Então, um lado há 6.000 anos, do outro lado, cerca de bilhões de anos. Há também um segundo posicionamento, que é exatamente que não deve haver conflitos entre ciência e religião, porque ambos buscam caminhos diferentes. Então é uma outra ideia também. É uma ideia mais aceita na contemporaneidade. Há um terceiro aspecto que deve haver diálogo. Tá? Isso envolve a teologia natural, que é uma tentativa de explicar Deus, sua criação, através da razão. Quem apoiou essa posição lá no século de número 5 foi Agostinho de Hipona. Inclusive, nesse contexto, ele citava que não se deveria ser aplicada a literalidade dos escritos bíblicos, até mesmo para evitar uma anacronização, ou seja, pegasse um texto que foi aplicado numa determinada sociedade, de um povo, um indivíduo, para uma época bem posterior, levando-se em consideração que tudo aquele contorno de ordem social é totalmente diferente daquelas sociedades mais antigas. Então, ele buscou trabalhar a Bíblia de uma forma mais racional. E o quarto posicionamento, que foi de um paleontologista, um sacerdote, ou seja, um padre católico, que foi Pierre de Chardin, que entendia que religião e ciência, na verdade, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Tá? Então, sendo única, separada apenas de forma artificial. Então, ele entendia dessa forma, inclusive, ele foi considerado um herético por essas posições aí. Tá? Vale a pena estudar um pouquinho de Pierre de Chardin. Tá? Então, nesse contexto aí, nós temos a forma embrionária dessa questão evolucionista e criacionista. Quanto à teoria de Charles Darwin, teoria, portanto, ela não é ciência, a ciência precisa ser laboratorial, já que a ciência, em primeiro momento, ela busca compreender os fenômenos humanos, aquilo que envolve o homem, através de leis invioláveis, que passam por processos empíricos e, portanto, laboratoriais, a fim de compreensão disso tudo. Já a religião é diferente. É um fenômeno complexo com asserções que envolvem a crença, a religião, sobre supostos princípios definitivos, bem como um código moral. Então, a moral e a ética envolvem aí esses fenômenos de ordem sobrenatural. Tá? Então, a religião ela busca a explicação desses fenômenos, tá? Que em primeiro momento não podem ser compreendidos, baseando-se através da crença, da fé. Hebreus 11:3 nos fala um pouquinho sobre essa questão, tá? Da maneira que nós, pela fé, podemos compreender a origem, por exemplo, do universo, do mundo. E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra do Eterno, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, biblicamente, nós cremos através aí da fé, que vem pela palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Eterno. Nesse contexto surge também a questão do design. Design significa desenho, então design inteligente, que é uma proposta científica de explicar a existência do Eterno. Vou exemplificar isso. Vamos supor que você estivesse andando em uma rua sem asfalto, vamos supor no interior, num lugar mais deserto, e você se deparasse com uma pedra. E você naturalmente acharia aquilo muito normal, porque uma pedra que é uma substância com elementos, né, que formaram aquele objeto bruto, próprio daquela região bruta, né, por milhares de anos.
Mas vamos supor que você ande um pouco mais à frente e encontre um relógio. Naturalmente, a complexibilidade daquele objeto propõe, em primeiro momento, naturalmente, que tal objeto não faz parte daquele ambiente no qual você está. Naturalmente, alguém criou aquele objeto e o deixou ali. O design inteligente ele tem como essência isso, ou seja, alguém criou esse universo, tá? Com toda essa complexibilidade que é impossível ser fruto de um acaso e que naturalmente este ser é um ser superior, que a religião chama de Deus, e que o design inteligente também nos chama e procura explicar, provar, levando em consideração que nós já falamos no primeiro vídeo que a Bíblia em nenhum momento ela busca provar Deus. De maneira nenhuma, ele simplesmente é o que é. Eu sou o que sou, ele falou para Moisés. Então, para nós não há necessidade de um design inteligente. Por isso que o autor da nossa lição ele disse que alguns cristãos evangélicos acreditam no design inteligente e outros não. Eu sou um daqueles que não foco essa questão do design inteligente. A Bíblia já me basta para isso. Por isso que não fico surpreendido com descobertas que buscam provar tal fato ou tais fatos contidos nas Escrituras. Basta o que está escrito ali já é suficiente para nós compreendermos através da fé, conforme Hebreus 11, versículo de número 3. Esse design inteligente é chamado também de TDI, Teoria do Design Inteligente. E nesse contexto vai envolver o quê? Física e cosmologia, vai envolver a bioquímica e o desenvolvimento da complexidade biológica e também a química quanto à origem da vida. Tá bom? Então, você vê que é a ciência mesmo envolvida aí em busca de explicar, compreender como foi criado tudo isso, a existência de tudo que existe. Então, entre essa questão da criação e evolução, eu creio que já nos é suficiente. Quanto à criação propriamente dita pelas Escrituras, e lá no primeiro versículo, versículo da Bíblia, nós citamos hoje aqui, nos diz claramente que no princípio o Eterno criou todas as coisas, né? Criou os céus e a terra, e depois vem todo um desenvolvimento ali, falando dos astros, falando dos mares, dos animais, reino vegetal, reino mineral, do homem, tudo sendo escrito ali. Mas antes disso também, vale citar algumas teorias que são citadas quanto à criação desse mundo que vivemos. Tá? A primeira delas, acho que tem 4, tá? As mais utilizadas. Tá bom? São teorias. Tá? Embora isso aí entre num currículo educacional, muitas das vezes até como ciência, mas não é ciência, são teorias. Teorias. A primeira teoria do Big Bang, que é a grande explosão, é a mais conhecida, tá? É a mais popular e mais aceita nos dias de hoje. Essa teoria, com base em uma série de soluções e equações de relatividade geral, supõe que entre 14 e 15 milhões de anos atrás, olha só o tempo, muito tempo, toda a matéria do universo, incluindo o próprio universo, estava concentrada em uma área extremamente pequena, até que explodiu em um evento violento a partir do qual começou a se expandir. Então, nessa teoria, entende-se que o que motivou o desenvolvimento desse mundo, o surgimento do seu desenvolvimento, foi essa explosão. Agora, como explodiu, como surgiu esses elementos para que explodissem, ela não explica, né? Tá? Então, é uma tentativa aí de explicar como esse universo surgiu. Teoria inflacionária, que é muito utilizada também. Tá? Essa teoria pressupõe que uma única força foi dividida em 4 grandes forças, que hoje conhecemos como por exemplo, a gravidade, força da gravidade, a eletromagnética, a força nuclear forte e nuclear fraca. Essa divisão provocou a origem do universo. O impulso inicial durou um tempo praticamente nulo,
mas foi tão violento que, apesar da força da gravidade retardar as galáxias, o universo ainda está em crescimento. Então, está num processo de elastização. Então, ele está ainda se desenvolvendo. A teoria do estado estacionário, outra teoria também forte. A teoria do estado estacionário se opõe à tese de um universo em evolução. Se a inflacionária propõe um mundo ainda se expandindo, aqui no caso o estacionário não, é exatamente ao contrário. Os defensores dessa teoria acreditam que o universo é uma entidade que não tem começo nem fim. Então, nesse caso, o universo seria infinito, eterno, o que contradiz as escrituras sagradas. Ela não tem começo porque não começou com uma grande explosão, e não tem fim porque não entrará em colapso em um futuro distante para depois renascer. Então, essa é a teoria estacionária. E a teoria do universo oscilante. A teoria do universo oscilante, ela sustenta que o nosso universo seria o último de muitos surgidos no passado, após sucessivas explosões e contrações. Então, esse não é o primeiro universo. Já existiram outros. Tem até uma tese, entre ali no versículo 1 e 2, mostra-nos que pode ter havido uma outra criação que foi destruída e que essa seria uma segunda criação. Teorias, tá? Muito aceita por muitos evangélicos. Tá? O momento em que o universo entra em colapso sobre si mesmo atraído pela sua própria gravidade, conhecido como Big Clutch, marca o fim do nosso universo e do nascimento de um novo. Então vai uma espécie de uma reencarnação, né? De um universo, né? Vai morrendo e vai nascendo outro. Com a morte de um universo, nasce um outro universo. Essa teoria foi apresentada pelo professor, então tem muita coisa sobre essa teoria aí ainda. Existe uma teoria da física quântica, que é a teoria das cordas, que seriam universos paralelos, vários mundos paralelos, tá? É uma teoria também, mas agora essa não teoria da física quântica, então não é muito aceita, tá, pelo universo científico. E quanto à criação no aspecto divino, é bom nós destacarmos aqui, já chegando ao final desse vídeo, a questão da preservação-providência. Tá bom? Preservação. A obra do Eterno de preservação, inclui uma intervenção nas questões da história. Tal afirmação bíblica sobre a preservação deve ser distinguida da visão deísta de Deus. Ou seja, na visão deísta, o Eterno, ele criou, mas ele não interage nessa criação. É aquela teoria do relojoeiro, em que o indivíduo cria um relógio, dá a corda nele, então Deus teria criado o mundo, criado as leis naturais e deixou que o universo se desenvolvesse através dessas leis naturais, que envolve o próprio homem. Tá? Isso é perigoso, até pode cair até numa questão de uma metodologia assim, histórica, né? Dentro do contexto de Karl Marx, de que o homem, através das lutas de classe, que vai escolhendo e determinando o seu destino. Né? Então, tudo é uma ação do homem. Daí que vem o materialismo. Essa palavra materialismo vem dessa ideia. O homem que vai construindo o seu destino com as suas próprias mãos. Não, o universo não. Além de criar o universo, o Senhor interage nesse universo. O deísta entende que Deus criou, mas não interage. Não. Nessa criação, o Senhor ele age com a sua preservação, com a sua providência. Ou seja, quanto à providência, intimamente relacionada e até mais abrangente em seu escopo, no seu alvo. A obra divina da providência. A providência envolve a obra contínua do Eterno Trino. Aí você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, ele está constantemente, continuamente envolvido nessa criação, interagindo constantemente nessa criação. Então, vamos lá. Por meio do qual todas as coisas do universo são dirigidas e controladas pelo Eterno, tá? Levando a efeito, seguramente, o seu plano repleto de sabedoria. Romanos
8:28. Isso ocorre geralmente pelo estabelecimento e pela execução de leis, como também princípios naturais, que fazem parte da boa e sábia criação divina. Essas leis, princípios naturais, podemos até dizer que essa lei envolve a lei presente já na consciência do homem, as leis que são instituídas, né, o seu princípio de justiça. Tá? Podemos também citar aqui